Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou Maruza Trevisan e no programa de hoje você vai conhecer uma novidade no campo. Trata-se de uma nova cultura para a rotação nas lavouras, que pode trazer renda na entre-safra. É a carinata, uma oleaginosa com destino direto para a produção de combustível sustentável para aviões. Já já nós teremos os detalhes, viu? Nós vamos rever também uma matéria sobre uma tecnologia importada dos Estados Unidos que chegou recentemente aqui no Brasil. O infiltrômetro vem sendo testado para avaliar como a água penetra no solo e ainda identificar riscos de erosão, irrigação ineficiente e falta de porosidade. A ideia é que ele crie um banco de dados para ajudar na construção de políticas públicas. E ainda nós vamos falar sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos produtores para realizar a validação? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho na nossa entrevista do dia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Planeta Campo de hoje. E a gente abre o nosso programa falando sobre uma oleaginosa que está em testes para ser uma opção na rotação de culturas e para rentabilizar aí a entre-safra. É a carinata, que tem como destino principal a produção de combustível para aviação. Vamos saber mais na reportagem. Parente próxima da canola, no campo elas são bem parecidas. A carinata é uma oleaginosa de inverno. O cultivo abrange grandes áreas em países como a Argentina. E no Brasil, a safra pré-comercial apresentou bons resultados no sul do país, sudeste e centro-oeste. A gente teve no ano passado uma produtividade média de produtores que estavam a primeira vez conhecendo a carinata de 25 sacos por hectare, o que é um número excelente e deixa uma margem de mais ou menos R$ 800 por hectare para o produtor. Um número fantástico quando a gente compara com as outras culturas que podem ser cultivadas nesse período de inverno ou safrinha. Uma multinacional australiana detém a tecnologia de sementes da carinata, com 3 híbridos, e trabalha para expandir a cultura no Brasil. As plantas têm como vantagem a resiliência a mudanças climáticas e se adaptam em solos menos férteis. Os grãos têm como destino a produção de SAF, combustível de avião que emite menos CO2. Aqui no sul do país, onde os cultivos de inverno são mais comuns, cooperativas já dedicam áreas de teste para a cultura. A ideia é conhecer bem o cultivo antes de apresentar ao agricultor. Uma das principais vantagens da carinata é que ela entra na entre-safra. No sul do país, por exemplo, a semeadura acontece de abril a maio e o ciclo médio é de 120 dias. Assim, ao invés de deixar a área parada após colheita de verão, a carinata semeada não deixa o solo perder nutrientes com o pousio e ainda garante rentabilidade. Uma cooperativa catarinense está na fase de testes da cultura. A gente está com vários testes a serem desenvolvidos aqui para trazer mais informações para o agricultor. Interessante dessa cultura que ela vai estar entrando dentro de um vazio, não um vazio tonal, mas como uma cobertura a gente vai testar para pré-milho e pré-soja do cedo, né, que é onde o produtor acaba cultivando culturas de cobertura, uma ervilhaca, uma aveia, que não são rentáveis, né? O Brasil é visto com grande potencial para a cultura. A projeção é que o volume deve passar de 7 mil hectares em 2024 para 50 mil hectares neste ano. Uma planta de produção de SAF, que deve ser construída no porto de Rio Grande, no sul do estado, deve impulsionar ainda mais o cultivo. No último ano, a gente teve uma média de pagamento da carinata em torno
variando em torno do preço de soja balcão, 100%, e em alguns casos pagando 105%, 110% e até 115% do preço da soja. Isso acontece porque a carinata ela precisa ser certificada. Então, por exigir uma documentação a mais e um trabalho, uma atenção a mais do produtor, ele acaba sendo remunerado por isso. Isso também vai compor todo o crédito de carbono que a gente recebe pela cultura. E agora nós vamos falar sobre soluções para a regularização ambiental das propriedades rurais. O cadastro ambiental rural validado, o uso correto do solo e também o respeito à legislação são exigências cada vez mais presentes no mercado. E é por isso que a atuação dos escritórios verdes da JBS tem feito tanta diferença na vida de quem quer continuar produzindo com sustentabilidade. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com o analista de sustentabilidade, o Lucas Matos. Lucas, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Maruza. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer imensurável, né, trazer um pouco desse tema para que todos entendam a necessidade de manter o CAR atualizado e quais efeitos positivos e negativos ele apresenta, né? Pois é, vamos então, Lucas, começar explicando, né, a importância do produtor estar regularizado ambientalmente, né? O que está em jogo quando ele não está com a situação em dia? O Maruza, o produtor que ele está regularizado socioambientalmente, ele ganha acesso a novos mercados, né? Facilita a obtenção de créditos rurais nos bancos e ainda contribui para uma pecuária mais sustentável. Importantíssimo estar, então, sempre regularizado, né? Agora, recentemente, conta pra gente, vocês organizaram um dia de campo, né, em Itapetinga, ali na Bahia, com um bate-papo aí com os produtores sobre caminhos para regularização, justamente auxiliando eles nesta questão, né, Lucas? Como é que foi essa experiência, né? Que tipo de dúvidas vocês viram que são mais frequentes aí em relação a esse assunto? Esse evento foi muito significativo para a gente, pois ele marcou a primeira ação presencial dos escritórios verdes visando o estado da Bahia, né? O nosso principal objetivo foi apresentar o trabalho que o escritório verde vem realizando de forma gratuita, né? E também apresentar para os nossos produtores as ferramentas desenvolvidas gratuitas para que nossos fornecedores diretos e indiretos consigam realizar a gestão socioambiental na propriedade deles, né? E um fato bem importante também, a gente também contou com a participação de uma das nossas consultorias parceiras que atua no estado da Bahia, onde eles trouxeram informações importantes sobre regularização ambiental no estado da Bahia e um pouco sobre educação ambiental e reforçando, né, o compromisso da empresa com a pecuária mais sustentável. Agora, falando um pouco sobre os temas que despertaram mais interesse entre os produtores, foram temas relacionados a desmatamento ilegal e limpeza de pastagem. Interessante. Falando justamente de desmatamento também, né? Um dos casos trazidos ali na ocasião que você tinha me contado aqui, né, em off, nos bastidores, foi de uma produtora que recebeu um alerta, né, de desmatamento. E aí, depois da análise, ela ficou provado que era um falso positivo. Foi isso mesmo que aconteceu? Conta pra gente essa história, como é que foi esse processo até vocês chegarem nesse resultado falso positivo para desmatamento dessa produtora? Arusa, isso mesmo. Durante o evento, depois das apresentações, uma produtora me procurou porque ela estava com um cadastro bloqueado na JBS há quase 2 anos porque tinha uma sobreposição de um possível desmatamento na propriedade. E aí ela estava impedida de comercializar. Como ela não sabia muito bem como que funcionavam os alertas, depois da nossa apresentação, explicação, ela nos pediu uma ajuda, né? E a gente tentou, fez uma análise mais detalhada daquele caso em específico com a nossa consultoria parceira e vimos que, na verdade, se tratava de um alerta falso. Era uma área de pastagem que tinha sujado, mas não considerava desmatamento ilegal, né? Então, assim, não teve desmatamento naquela área. Então, a gente contratou uma consultoria parceira, ela elaborou um laudo, né, de uso de dinâmica do solo, com análise multitemporal, comprovou que aquela área não teve supressão naquele local. Agora, conta pra gente, né? Vocês vão estar presentes em outro evento que foi
bem parecido com esse aí, só que agora em Goiás. É isso mesmo? Quem que pode participar deste próximo evento? Quando que ele vai acontecer? Ele é gratuito? Fala um pouquinho sobre ele, então, antes da gente encerrar o bate-papo. Nos dias 25 e 26 de abril estaremos em Mozarlândia, Goiás. Vai ser um evento em parceria com o Senar, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e o Sindicato Rural de Mozarlândia. Vamos abordar temas importantes, apresentando o projeto Escritório Verdes e as plataformas gratuitas que colocamos à disposição de nossos fornecedores diretos e indiretos, com o objetivo de fortalecer uma pecuária cada vez mais sustentável. Também contaremos com a presença de uma de nossas consultorias parceiras de Goiás, que vai explicar como funciona o processo de regularização ambiental no estado de Goiás. Então, você que é produtor da região de Mozarlândia e está nos assistindo, está mais que convidado. Venha participar com a gente. Espero todos vocês. Fica o convite aí, então, para todo o pessoal ali da região. Lucas, obrigada, viu? Vou deixar aqui, então, os contatos, gente, para vocês entrarem em contato com os Escritórios Verdes, que é o 0800 018 0033. Pelo WhatsApp é o 11 3777 4375. E vocês também podem mandar um e-mail para ev.virtual@friboi.com.br. Lucas, obrigada pelas informações. Bom final de semana para você, viu? Muito obrigado, Maruza. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha, agora nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco tem uma reportagem sobre o infiltrômetro, um equipamento que promete ajudar o produtor gaúcho a fazer um manejo mais inteligente do solo. É rapidinho, fique com a gente. Estamos de volta e agora a gente fala de uma tecnologia que está em testes no campo. Trata-se do infiltrômetro, um equipamento importado dos Estados Unidos que possibilita observar a infiltração de água, a porosidade, os níveis de irrigação e os riscos de erosão no solo, criando um banco de dados que, inclusive, pode contribuir para a criação de políticas públicas. Vamos ver como ele funciona na reportagem. Enchentes, secas. O produtor rural no Rio Grande do Sul tem enfrentado desafios cada vez maiores. Tudo isso reflexo das mudanças climáticas, mas existe uma forma de lidar melhor com esse cenário. Entender como o solo se comporta com a água é fundamental. A infiltração de água do solo é o principal indicador que tem uma relação direta com as secas e enchentes. Por quê? Hoje, nós temos um solo, muitas vezes, que não tem uma correção adequada, ou uma camada compactada de solo. Isso vai limitar a infiltração de água no solo. E isso, em períodos que a gente tem um excesso de chuva, vai resultar no escoamento superficial dessa água, vai ocasionando erosão. E aí que entra essa tecnologia, o infiltrômetro. É um aparelho que mede como a água penetra no solo. Com esses dados, o produtor consegue saber se o solo está perdendo água rápido demais ou se consegue retê-la por mais tempo. O trabalho é uma parceria da Embrapa Trigo com a Secretaria Estadual da Agricultura. E aí, quando a gente faz o diagnóstico, né, desse nosso solo, a gente observa problemas sérios de compactação. Essa compactação ela pode ser física ou química, né? E muitas vezes ela está combinada, e aí gera um problema seríssimo, onde a planta muitas vezes não consegue suportar uma semana sem chuva e ela já começa a entrar em estresse. E essa ferramenta que a gente está trabalhando agora, né, com esse equipamento, ele nos ajuda a fazer esse diagnóstico de forma mais qualificada, né? E a partir dali a gente consegue, além de monitorar essas áreas, ter um banco de dados que vai nos proporcionar uma gestão melhor dessas estratégias no estado. A tecnologia permite uma análise rápida e com precisão. E o melhor, ajuda o produtor a fazer um manejo mais inteligente, garantindo que as plantas tenham água mesmo em períodos de seca. Que essa métrica ela é extremamente importante para eu discutir políticas públicas. Não adianta nada eu falar de terraceamento ou falar de irrigação se eu não tiver infiltração de água nesse solo. Eu não vou conseguir ter sucesso no emprego dessas práticas que em alguns ambientes são fundamentais, fundamentais, e por isso fazer a radiografia do Rio Grande do Sul é chave. Nossa variabilidade é muito grande de condições de solo e de clima.
Solo bem cuidado, água bem aproveitada. E essa pode ser a chave para reduzir os impactos dos extremos climáticos. Se a gente pegar, por exemplo, a bacia do Guaíba, a área, a superfície de captação da bacia do Guaíba, as universidades, né, tanto a Federal do Rio Grande do Sul como a Federal de Santa Maria têm trabalhado conosco nesse trabalho, divulgado esses números. Se nós aumentarmos a taxa de infiltração de água no solo em 10 milímetros por hora nessa área, a gente tem uma redução, né, daquela água que vai acumular lá embaixo no rio de 1,7 metros, tá? A gente busca levar aí esses solos, sair aí de uma média de 10, 20, 30 milímetros, quando o produtor não emprega um bom manejo de solo, para 50, 60, 70, 80, até 100 milímetros por hora. A partir dessa semana, a Secretaria da Agricultura, juntamente com outras entidades, está estabelecendo um grupo de trabalho justamente para trabalhar esses dados, né? A Secretaria da Agricultura vai pegar algum desses equipamentos, ceder para algumas universidades, porque a academia tem esse papel importante de ter o olhar clínico na questão científica, para que também nos dê resposta para que a gente consiga cada vez mais avançar com essa pauta no Estado. O programa Soja Baixo Carbono da Embrapa busca comprovar a sustentabilidade na produção do grão, além de quantificar os resultados alcançados com o uso de tecnologias verdes e de boas práticas agrícolas. O projeto Soja Brasil, do Canal Rural, foi até o Paraná mostrar na prática como que ele funciona. Vamos acompanhar. Boas práticas no campo. É o que promete o programa Soja Baixo Carbono da Embrapa, que vai certificar a soja produzida com baixa emissão de gases de efeito estufa. A metodologia, ainda em desenvolvimento, também deve abrir novos mercados para o produtor. Esse processo de certificação que está sendo previsto para a atribuição do selo Soja Baixo Carbono, ele é um processo de adesão voluntária por parte do produtor, é do tipo MRV, né, mensurável, reportável e verificável, né, e passa pela auditoria de uma empresa certificadora de terceira parte. Os critérios para a conquista da certificação seguem duas diretrizes: a adequação ao sistema de produção e ao imóvel rural. Temos aí critérios relacionados à legalização do imóvel rural, ao atendimento da legislação trabalhista e ambiental, também a questão das queimadas deliberadas, né, ou propositais que não podem ocorrer. Nós temos como práticas obrigatórias o sistema plantio direto bem feito, de acordo com os seus 3 princípios básicos, que são o mínimo revolvimento, a diversificação de culturas com a inclusão de plantas de cobertura e também a cobertura permanente do solo. Temos também a realização de toda a correção e adubação com base em análises de solo e também em balanço de nutrientes no sistema de produção, a questão do uso de práticas de inoculação e co-inoculação nas culturas que fazem parte do sistema de produção. Por fim, o critério de elegibilidade, talvez que seja o mais importante, é o balanço de carbono no sistema de produção de soja. Em Bela Vista do Paraíso, este produtor foi um dos primeiros a adotar práticas para a conquista do selo Soja Baixo Carbono. Ele já reduziu o uso de químicos em até 50% e aposta no controle biológico para aumentar a eficiência e a sustentabilidade da lavoura. Eu estou aí trabalhando na ordem de 40% a 50% menos produtos químicos na minha lavoura. E 40% a 50% menos custo com isso também. A natureza é fantástica, ela vai começar a liberar para você produtos para controle biológico, tanto de patógenos, que são os fungos e bactérias nocivos, como também para insetos, que são percevejos, lagartas e outros. O produtor soja baixo carbono, ele é um produtor eficiente, que produz mais com a mesma quantidade ou menos insumos, né? Então ele tem mais lucro. A soja é a base econômica de Bela Vista do Paraíso, representando mais de 60% da economia local.
Com práticas sustentáveis como as do programa Soja Baixo Carbono, o município busca se consolidar como referência em produção responsável, gerando emprego e renda para seus 15 mil habitantes. Mesmo sendo um município não tão grande, mas o principal produto nosso é o soja. O município, até os negócios na cidade é feito em soja, né? Você vai comprar um carro, um trator, um caminhão, não é o valor, é tanto soja. Ou é pago no 30/4, ou é dividido aí em 3 anos. Então é a nossa moeda. E é isso aí que vem gerando emprego no nosso município até hoje. Eu acredito que eu estou no caminho correto, pretendo ter esse selo logo em breve. E com esse selo eu vou ter várias vantagens. Sem ideologia, as vantagens são financeiras. Eu vou ter desconto em financiamento, eu vou ter valorização desse produto, porque com soja baixo carbono, meu soja vai ter um valor melhor no mercado. E o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia. Bom final de semana e a gente se vê segunda. Tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola.